pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Direitos Humanos para a Polícia Penal de Minas. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje com vocês para trabalharmos um tópico que pode vir no seu edital, que pode aparecer e que você tem que estar preparado para gabaritar essas questões de direitos humanos. Olha só, vou começar me apresentando. Meu nome é Carlota, eu sou professora aqui do Monster, professora de Direitos Humanos e Direito Constitucional. Para o concurso da Polícia Penal, a gente vai se encontrar muito em Direitos Humanos e Direito Constitucional. Então, vamos começar a trabalhar. Eu trouxe hoje aqui para vocês uma convenção muito importante, como já disse. Ela vai aparecer na sua prova. Ela é uma convenção um pouco extensa, mas aqui eu resolvi pegar alguns pontos básicos que podem vir. No entanto, no curso, na sua preparação para o curso regular, nós temos toda essa aula gravada com todos os artigos. A gente trabalha os artigos mais pontuais assim que podem aparecer. Então, assim, isso aqui é só para a gente esquentar os motores, para a gente começar a trabalhar lá no curso regular a matéria de direitos humanos. Bom, vou começar então agora, conversando com você sobre a Convenção contra a Tortura. Essa convenção ela é muito importante, ela cai em prova, ela cai praticamente à letra da lei. Então, a maioria dos concursos da carreira policial pede esta convenção. Então, se você está assistindo essa aula e não vai prestar o concurso para a Polícia Penal, mas vai prestar o concurso para outras carreiras policiais, pode ficar tranquilo. Eu vou abordar aqui todo o tema preparado para a aula, direcionado para as carreiras policiais, tá? Então, se você não vai prestar o concurso para a Polícia Penal, mas está estudando para outro concurso que tem essa convenção, fique aqui comigo até o final, para você pegar aí o máximo de informações que você puder. Então, olha só. A Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes entra no nosso ordenamento jurídico através do Decreto 40 de 1991. Então, dentro do ordenamento jurídico interno, dos direitos fundamentais, nós temos então essa Convenção contra a Tortura. E aí a Convenção contra a Tortura, ela é corporificada, o instrumento normativo dela aqui no nosso ordenamento jurídico é o Decreto 40 de 1991. Antes de adentrarmos ao conceito de tortura, ao que pode vir na sua prova como tortura, e enfim, eu vou trazer alguns pontos importantes para contextualizar esse tema no seu caderno. A gente sabe que a tortura, ela é vedada mundialmente. Então, vários países vedam a prática de tortura. Então, não são todos, mas a grande maioria dos países vedam essa prática de tortura. E a tortura, então, o primeiro documento histórico que fala sobre a tortura foi em 1929. O primeiro documento, então, surge lá na Terceira Convenção de Genebra, em 1929, onde se reuniram diversos países para materializar, para criar aí um documento que tratasse sobre a vedação à tortura. Depois, em 1984, a ONU, a Organização das Nações Unidas, na resolução 3946, ela cria, então, outros mecanismos com a prática de tortura. E aí no Brasil, em 1991, com o Decreto 40, o Brasil então promulga esta Convenção contra a Tortura. Além disso, nós temos como direitos fundamentais, lá no artigo 5º, a vedação à prática de tortura. Então, o artigo 5º, inciso 3º e inciso 47, a linha E, veda o emprego de tortura, tratamento cruel ou degradante. Então, a tortura enquanto direito internacional é previsto nessa convenção, enquanto direitos fundamentais lá no artigo 5º, inciso 3º e inciso 47 da Constituição Federal. E aí, nada mais, nada menos, temos uma lei muito importante no Brasil, que é a Lei 9455 de 97, que é a Lei de Tortura. E aí, na Lei de Tortura, nós temos conceitos
e crimes, né, que são considerados aí tortura. Não confunda o decreto 40 de 91, que fala que é a Convenção contra a Tortura, com essa lei de tortura. Quando eu falo dessa convenção, eu estou tratando de um documento internacional, um documento mais amplo que serve para todos os países que aderiram a essa convenção. Quando o Brasil, então, ratifica e promulga essa convenção, aceita essa convenção, ela vai criar instrumentos normativos, ou seja, o Brasil vai criar leis para ter mais efetividade, para virar crime a prática de tortura no Brasil. E aí, então, surge a Lei 9455 de 97. E a Convenção contra a Tortura, então, entra em vigor no Brasil em 28 de outubro de 1989. Então, perceba, de 1989, quando ela entra em vigor no Brasil, em 91 é publicado, então, um decreto para ratificar essa convenção e em 1997, então, o Brasil cria uma lei que vai tipificar o crime de tortura como ato ilegal. Então, não confunda a lei de tortura, direito fundamental, né, incorporificado dentro do nosso ordenamento jurídico, com a Convenção contra a Tortura, que é uma convenção internacional. Tem aplicabilidade no âmbito externo, direitos humanos. Então, primeiro ponto aqui, para vocês lembrarem disso na hora da prova. E aí, você pode estar perguntando, professora, e se na prova vier, por exemplo, perguntando o que é tortura? A gente sabe que no decreto 40 nós temos a definição do que é tortura e na lei 9455 de 97 nós também temos alguns conceitos de tortura. O que eu faço na hora da prova? Primeira dica da professora, verifique o que a questão está te pedindo. Se a questão estiver te pedindo, segundo o decreto 40, que trata da Convenção contra a Tortura, você vai assinalar, você vai marcar a questão que traz o conceito de tortura na convenção. Agora, se a questão trouxer, segundo a lei de tortura, 9455 de 97, você vai ter que conhecer o conceito, o que é tortura para essa lei. Então, você precisa conhecer os dois conceitos de tortura. E aqui não tem tanto problema, porque a gente vai ver que na Convenção contra a Tortura, o conceito de tortura é algo mais amplo. Não é algo limitado como na lei. Então, o nosso objetivo aqui não é estudar a lei de tortura, eu só estou te mostrando os documentos que nós temos com base nessa convenção. Mas lá, quando você estuda direito penal, legislação extravagante ou direito penal especial, você estuda com o professor essa lei de tortura. Então, você vai ver as espécies de torturas que nós temos tipificados no nosso ordenamento jurídico. Nosso tema de hoje, Convenção contra a Tortura, Direitos Humanos, documento externo no âmbito internacional. Então, vamos começar, então, a conversar um pouquinho sobre o que é tortura. De modo geral, tortura é considerado um sofrimento físico ou psicológico. Então, é a imposição de um sofrimento, seja ele físico, seja ele psicológico, imposto por alguém a alguém. Então, essa imposição física, psicológica, esses atos atentatórios, pode ser através de crueldade, intimidação, punição. Para quê? Para obter uma confissão de um crime, uma informação sobre determinado fato, ou simplesmente por prazer. As pessoas torturam por prazer. Então, em linhas gerais, para que você saiba o que é tortura pela convenção, nós temos que tortura é essa imposição de um sofrimento físico ou psicológico que é imposto a uma pessoa ou a terceiros para buscar o quê? Uma intimidação, uma punição, a confissão de determinado fato, ou então por mero prazer. O simples prazer de torturar, de ver a pessoa sendo torturada. Então, em linhas gerais, a Convenção contra a Tortura vai nos falar que tortura
significa isso, em linhas gerais. No entanto, nós temos o artigo 1º. E o artigo 1º da Convenção contra a Tortura vai trazer um conceito amplo do que é essa tal de tortura. Mas o que é mais importante, o que mais cai em prova, é o final desse artigo 1º. Mas você precisa conhecer o artigo 1º no todo. Então, olha só, se é a primeira vez que você está tendo contato com a Convenção contra a Tortura, tortura, segundo essa convenção, para os fins da presente convenção, o termo tortura designa, ou seja, significa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente, ou seja, são impostos intencionalmente, são praticados com a intenção a uma pessoa, a fim de obter dela ou de terceira pessoa informações ou confissões. Então você castiga a pessoa, tortura a pessoa para buscar uma informação ou uma confissão. Além disso, de castigá-la. Então pode ser um castigo por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeito de ter cometido. Então, a tortura pode ser ato como forma de castigar alguém para prestar as informações, para confessar, por exemplo, um crime. E não se iluda, porque a gente tem muito isso. Apesar de termos a lei da tortura e a Convenção contra a Tortura, a gente ainda tem muito isso de autoridades torturar a pessoa como forma de castigo para que ela confesse determinado crime, preste algumas informações. Infelizmente, a gente ainda tem isso. Além disso, para intimidar ou coagir a essa pessoa ou outras pessoas ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza. Então perceba aqui que essa discriminação de qualquer natureza é algo amplo. Pode ser discriminação por qualquer natureza, seja com relação ao sexo, raça, idioma, questão política, religiosa, qualquer forma de discriminação. Quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por quem? Por um funcionário público. Você, daqui a pouco, servidor público do Estado de Minas, ou outra pessoa no exercício das funções públicas, ou por sua instigação, ou com consentimento, ou aquiescência. Então, a tortura, a prática de tortura é quem? É cometido por funcionário público ou por pessoa que esteja investido naquela função pública. E aqui tome cuidado, porque seu examinador ele pode vir com uma pegadinha de prova e falar que a tortura só é praticada por funcionário público. E muitas vezes não. Por quê? O próprio artigo 1º fala por funcionários públicos ou outra pessoa no exercício de suas funções públicas. Agora, a parte mais importante do artigo 1º é que quando o legislador ele criou o artigo 1º da Convenção, ele vem falando, olha, tortura é todo sofrimento agudo, físico ou mental, dores provocados pela pessoa ou por terceira a fim de castigá-lo, a fim de punir para que ele confesse determinado crime, para que ele preste as informações. Mas não é considerado tortura. O próprio artigo 1º da Convenção vem nos falar, não se considera como tortura. E é aqui que seu examinador vai colocar na sua prova. Não se considera como tortura as dores ou sofrimentos infligidos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. O que seriam, então, essas sanções legítimas? São atos autorizados por lei e que muitas vezes o indivíduo acha que é uma tortura. Então, naquela hipótese, por exemplo, de algemar o preso para tirá-lo do estabelecimento prisional para levar, por exemplo, para uma audiência de custódia no fórum, se ele for um preso de grande periculosidade, você terá que algemá-lo, cumprindo lá o que prevê a súmula vinculante, desde que devidamente justificado.
E aí, muito tem se entendido, né, tem chegado aos tribunais que isso é considerado tortura. E o STF falou, não, isso não é tortura. Por quê? Porque é sanção legítima. Tem justificativa para algemar aquela pessoa. É claro que você não vai sair algemando todo mundo aí para rua fora, porque aí é uma ação ilegítima. Mas desde que preencha os requisitos para o uso de algema, é uma sanção legítima. Então, esse artigo 1º, ele é de muita importância para a sua prova. Você precisa saber desse artigo 1º. Você precisa levar esse conhecimento para a sua prova, porque o seu examinador vai te cobrar essa questão, tá? E aí, qualquer prova que trate da Convenção contra a Tortura, eu sempre falo com meus alunos, preste atenção nessas informações do artigo 1º. Então, você tem que saber o que é tortura, quando que ela ocorre e quais são as pessoas legitimadas à prática da tortura, ou seja, o sujeito ativo, porque o passivo pode ser qualquer pessoa, mas o sujeito ativo é o funcionário público ou aquele que está investido na função de servidor público. E aí você precisa conhecer o que não é considerado tortura, o que não pode ser considerado como ato de tortura. Então, olha aqui comigo. O que pode, então, ser considerado tortura? Dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais. Então, você vai lembrar de dores ou sofrimento, tá? Essas dores ocasionadas aí por atos atentatórios à questão psicológica, à questão física. Sofrimentos agudos, sofrimentos tensos ou sofrimentos físicos e mentais. Então, por exemplo, colocar antigamente, tinha muito isso, né? No século passado, colocar ali a pessoa, um balde d'água, um barril d'água, e colocava a cabeça da pessoa dentro da água para que ela confessasse o crime. Tivemos muito isso no período da ditadura. Temos aí vários relatos, né, desse período da ditadura, que as pessoas eram colocadas ali com a cabeça submersa na água e ficava ali um tempo, né, quase afogando, depois tirava para tentar. Isso é tortura. Colocar, por exemplo, a pessoa algemada, por exemplo, numa mesa, na beirada de uma cama, na cabeceira de uma cama, sem motivo justificado, isso é tortura. Então, esses sofrimentos físicos, agudos, psicológicos, mentais, tudo é considerado tortura. Tem que ser infligidos intencionalmente. O que é infligir intencionalmente? É provocar com intenção de que a pessoa preste as informações ou confesse determinado ato. Então, infligidos intencionalmente, com a finalidade, primeiro, de obter uma confissão. E essa obtenção de confissão é tanto do torturado, daquela pessoa que está ali sofrendo a prática de tortura, ou terceiros. Terceira pessoa também pode ser torturada. E também como forma de castigo, uma finalidade como forma de castigo, de castigá-la. Então imagine vocês no estabelecimento prisional, um preso, um detento, né, causa lá um motim, uma rebelião, e ele é o líder daquela rebelião, e como forma de castigá-lo, em vez de apresentá-lo ao Poder Judiciário ou ao diretor prisional, eu sei que tem certeza que você não vai fazer isso, porque você vai querer ter uma bela carreira na Polícia Penal, você está batalhando para isso, mas vamos supor que o seu colega, não vou falar você não, seu colega, descobre quem é o líder desse motim, dessa rebelião, e resolve torturá-lo, como forma de um castigo. Então, deixar ele sem água, sem comida durante 20, 48 horas, isso tudo é forma de castigo. Isso tudo é configurado tortura. Além disso, com a discriminação de qualquer natureza. Então, é considerado tortura essas dores, sofrimentos agudos, físicos ou mentais, que sejam infligidos intencionalmente com a finalidade de obter confissão ou um castigo e com discriminação de qualquer natureza. Coloquei aqui para vocês uma atenção gigantesca, coloquei até de verde para te chamar a atenção, que você vai colocar isso aí no seu caderno, que não se considerará como tortura
as dores ou sofrimentos que sejam consequências unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. Então, se for decorrente aí de uma sanção legítima ou se porventura aí são inerentes àquela sanção, não é considerado tortura, desde que tenha previsão em lei. Então, isso aqui é muito importante para vocês conseguirem aí identificar aquele artigo 1º. Eu desmembrei, na verdade, o artigo 1º para vocês lembrarem na hora da prova. E aí, como eu trouxe o exemplo lá da súmula vinculante na questão do uso de algema, tome muito cuidado. Essa súmula tem vindo bastante em prova. Ela já caiu aí o ano passado em um concurso público que tivemos, salvo engano, no Espírito Santo. Eu falei disso na revisão de véspera e a questão foi certeira do uso de algemas. Falo aqui também para vocês, cuidado com a súmula vinculante número 11. Ela pode vir tanto nos direitos humanos com relação à tortura, como ela pode aparecer no direito constitucional ou lá no processo penal, ou no direito penal. Então, nós temos 4 disciplinas que, com relação à súmula vinculante número 11, tem interdisciplinariedade, tem correlação entre a súmula vinculante. Direitos humanos com relação à tortura, direito constitucional como direitos fundamentais, né, a garantia do preso, direito penal lá na LEP e processo penal com relação lá às prisões e as garantias processuais. Então, olha só. Não é considerado tortura o uso de algemas de modo permitido. Isso de forma alguma pode ser considerado tortura. Porque senão não justificaria você usar a algema no momento necessário. Só que o uso de algemas estava sendo tão recorrente por banalidades, por crimes bobos assim, o policial já chegava e já algemava a pessoa, né, o investigado, e isso foi recorrente muito, chegou no STF. Aí o STF falou assim, olha, vamos pacificar o entendimento sobre o uso de algemas? E aí editaram essa súmula vinculante, que vincula aos 3 poderes. Vincula-se à administração pública. Então, olha só o que nos diz a súmula vinculante número 11. Você vai anotar ela, porque ela vai aparecer na sua prova. Você vai precisar dessa súmula vinculante. Então, olha só. Só é lícito, ou seja, só é possível o uso de algemas em caso de resistência, então o preso lá está resistindo, ou de fundado receio de fuga, ou de perigo à integridade física. Perigo à integridade física própria ou alheia. Então, a integridade física sua, do policial ou do preso e de terceiros, né, que estão ali próximo, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito. Então, você vai ter que justificar o porquê que você está usando algemas naquele momento, sob pena de responsabilidade civil, disciplinar, civil e penal. Então, se você prende, usa algema e não justifica, você pode ser responsabilizado tanto no âmbito administrativo, no âmbito disciplinar, você vai responder no processo administrativo, levando uma sanção disciplinar. No âmbito civil, se ocasionar dano, você vai ter que indenizar, o Estado vai indenizar, na verdade, e vai entrar com a chamada ação de regresso contra o servidor que infringiu esses atos. E penal, você vai responder aí pelo crime de tortura. Além disso, então essa responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão. Olha aqui, gente, a importância. Ou do ato processual a que se refere sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Aqui eu tenho a chamada responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva do Estado. Imagine só, você tá fazendo uma averiguação no presídio, verifica que o detento ele está ali do nada fazendo uma bagunça,
mas que algo que você controle, não vai trazer nenhum perigo para você e nem para quem está ali próximo dele, mas você acha que você pode meter as algemas no braço dele. Você prende, não justifica o porquê que você está usando as algemas, e aí esse detento entra em contato com o advogado e o advogado vai fazer aquela bagunça. Vai falar que ele foi torturado e aí todo aquele ato ele vai ser nulo. Então, por exemplo, para ficar mais fácil para vocês visualizarem na prática, imagine só, para quem estudei para as carreiras policiais, né, tá ali na preventiva ou na ostensiva, na repressiva, você prende a pessoa e não justifica por que você está prendendo. E aí isso chega ao conhecimento do juiz que você não justificou o motivo do uso de algemas daquele preso, naquele investigado. Automaticamente o juiz vai considerar como nula a prisão. A prisão porque você violou direitos humanos. Então, muito cuidado aqui, essa súmula ela é muito importante, ela cai bastante em prova, serve tanto aí, já falei para todas as disciplinas, mas muito cuidado que ela tem vindo aí em prova, tem aparecido aí em prova, devido a esse contexto que nós temos visto, né, no nosso dia a dia, com relação às prisões aí no Rio de Janeiro, em outros estados aí, com essas megas operações da Polícia Civil e da Polícia Federal. Então, essa súmula está aí em alta, como dizem, em alta nas provas, em alta no mercado. Bom, falamos então da tortura, mas a gente precisa saber diferenciar o que seria uma pena cruel, uma pena desumana, uma pena degradante. Tem diferença? Tem. Você precisa saber por quê? Porque a convenção fala sobre tortura, penas cruéis, desumanos ou degradantes. E aí, quando eu falo em pena cruel, é aquela pena que vai impor um sofrimento à pessoa de forma desnecessária. Por meio de crueldade mesmo. Ou seja, não vai ter objetivo nenhum ali legal. Não vai ter um fundamento legal para fazer aquilo. Objetivando apenas saciar o sentimento de crueldade do legislador ou da sociedade. Então, a pena cruel que eu trouxe para vocês, por exemplo, é a questão da prisão solitária. Há uns anos atrás, e até hoje a gente vê muito em filme, mas não leve muito contexto de filme para a prova, tá? Que é ali muita ficção. Mas a pessoa, por atos de irregularidade dentro do estabelecimento prisional, a pessoa era reclusa sozinha numa sala fria, erma, com as portas fechadas, sem janela, sem luz solar, e ficava ali por longos dias, recebendo apenas comida e água. Então não tomava banho, era uma pena cruel mesmo. Então essa pena cruel vai fazer com que vai implicar um sofrimento desnecessário àquela pessoa. Tratamento desumano. Tratamento desumano tem diferença. Por que da pena cruel? Porque o tratamento desumano vai impor um tratamento incompatível com a qualidade do ser humano. Então, quando eu falo em tratamento desumano, por exemplo, eu vou colocar o preso para tomar banho frio, vou dar comida gelada, comida estragada para o preso, vou deixar ele dormir no chão frio. Isso tudo é um tratamento desumano. E o tratamento degradante é um tratamento que vai buscar rebaixar ou desonrar alguém. Está ligado à questão da honra. Então, por exemplo, oferecer uma comida estragada para o preso, fazer com que ele siga determinada religião que ele não professa, não tem a profissão daquela fé, colocar ali costumes que o preso não tem. Então, isso tudo é considerado um tratamento degradante. Então, não confunda tortura, dores físicas, psicológicas, com pena cruel, desumano e degradante. O seu examinador pode fazer isso na prova, pode colocar um conceito e falar que aquilo ali é tortura. Não é. São coisas totalmente diferentes, diferenciadas para a sua prova. Conceitos básicos, aparentemente bobos, mas que fazem total diferença na hora da prova para que você consiga ali acertar uma questão que às vezes é uma palavrinha o examinador troca para te deixar confuso na hora da prova, tá? Então, muita atenção.
galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Águas Formosas, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei, pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara, pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filminho sem pipoca não é filme, não. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, Robson, isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson, bem melhor que futebol, aulas gratuitas, atualizadas com os melhores professores do Brasil e ainda mais, tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Continuando então, vamos trabalhar o artigo 2º. Então, o artigo 1º, detalhamos todos os pontos que podem aparecer na sua prova. O artigo 2º vai trazer pontos importantes, então muita atenção aqui com o artigo 2º. O que nos diz o artigo? Cada estado parte, ou seja, cada país, tomará medidas eficazes de caráter legislativo, administrativo ou judicial, ou de outra natureza, a fim de impedir a prática de atos de tortura em qualquer território sobre sua jurisdição. Então, por exemplo, quando o Brasil criou a lei de tortura, ela fez o quê? No âmbito legislativo, ela editou uma lei ordinária que vai regular os atos de tortura. Além disso, no caráter administrativo, nós temos as infrações disciplinares do servidor público quando viola ato que vão ocasionar tortura. Judicial, a pessoa vai ser processada, e aí a própria lei de tortura traz, né, a questão do processo. Para quê? Como forma de buscar impedir que a prática de tortura se torne algo corriqueiro no dia a dia da administração pública. Então, olha só, quando fala que cada estado-parte tomará medidas eficazes de caráter legislativo, administrativo ou judicial, ou de outra natureza, com o objetivo de impedir a prática de atos de tortura em qualquer território sob sua jurisdição, a gente pode levar em consideração a nossa lei de tortura.
no caráter legislativo, no caráter judicial, a aplicação dessa lei de tortura e no caráter administrativo, as sanções disciplinares, um processo disciplinar. Agora, cuidado, pessoal, com o artigo 2.2. O artigo 2.2, ele vai aparecer também bastante em prova, porque ele traz uma teoria que a gente chama de teoria do cenário da bomba relógio. E a teoria do cenário da bomba relógio é uma teoria que os doutrinadores dos direitos humanos vêm sustentando e tem tudo a ver com o nosso contexto. Por quê? Porque o artigo 2º, item 2, fala que em nenhum caso, ou seja, veda de forma absoluta, sem nenhuma possibilidade de relativizar esse ato. Então, em nenhum caso, poderão invocar-se circunstâncias excepcionais, tais como ameaça ou um estado de guerra, instabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública, como justificação para tortura. Então, em nenhum caso, os estados partes, os estados que aderiram à Convenção contra a Tortura, podem alegar, por exemplo, estado de guerra, instabilidade política, instabilidade institucional, ameaça estrangeira, ameaça nacional, como forma de praticar uma tortura. Então, quando eu falo em nenhum caso, não há nenhuma possibilidade. Isso vai cair em prova, por quê? O examinador vai colocar um casinho falando, por exemplo, e eu trago daqui a pouco para vocês, um exemplo clássico. Você está no aeroporto, tá? Vou trocar o exemplo. Depois eu vou falar desse do aeroporto. Vou trocar o exemplo. Tem uma escola pública, tá? E essa escola pública, lá tá cheia de alunos estudando. E um aluno entra na escola e coloca uma bomba relógio que vai explodir em meia hora e vai matar todo mundo. E aí o diretor da escola descobre que essa bomba tá implantada lá, só que não sabe aonde. E aí o diretor da escola descobre quem colocou essa bomba relógio. Não dá tempo de evacuar o prédio, de tirar todo mundo do prédio. A bomba está prestes a explodir. Então, as autoridades policiais chegam até o estabelecimento escolar e começa ali a torturar a pessoa para contar onde está a bomba. Torturar o aluno que pôs a bomba. Pode, de forma alguma. Professora, mas vai matar não sei quantas mil criancinhas. Não pode torturar. Por quê? Porque o Brasil aderiu à Convenção contra a Tortura. E o artigo 2º, item 2, fala que em nenhum caso pode ser invocado. Em nenhum caso. Tanto que for por questão de ameaça, qualquer emergência pública, não pode ser invocado tortura. Professor, eu não concordo, eu também não. Mas a convenção está aí. E para sua prova, o examinador não vai querer saber se você concorda ou não. O examinador quer que você gabarite a questão, quer que você acerte a questão. Então, você vai levar para sua prova que em nenhum caso não há possibilidade de haver tortura. Em nenhum caso poderão invocar-se circunstâncias excepcionais, tais como ameaça ou estado de guerra, instabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública, como justificação para tortura. Teoria do cenário da bomba relógio. Artigo 2º, item 3. A ordem de um funcionário superior ou de uma autoridade pública não poderá ser invocado como justificativa para tortura. Suponhamos que você, policial penal, recebe uma ordem do diretor do estabelecimento prisional para torturar determinado preso. Em nenhuma hipótese você pode cumprir essa ordem. O artigo 2º, item 3 fala: a ordem de um funcionário superior, quem? O diretor do estabelecimento, ou de uma autoridade pública, não pode ser invocado como justificativa para o ato de tortura. Professora, mas se eu não cumprir, ele vai me aplicar uma sanção disciplinar. Tudo bem. Trabalha lá na corregedoria, né? Faz a notificação da coação que você está sofrendo na ouvidoria, na corregedoria. Mas não siga as regras, tá? Porque é vedado pela Convenção contra a Tortura. Então, esse artigo 2º também ele é muito importante, principalmente aqui
com relação ao item 2. O item 2 ele vai começar a cair em prova de direitos humanos com muita frequência. Trouxe para vocês, então, só para contextualizar, para colocar bonitinho no seu caderno, a teoria do cenário da bomba relógio. Significa dizer, então, que nenhuma situação excepcional está apta a justificar a prática de tortura. Nenhuma situação excepcional, que seja ali exceção, está apta a possibilitar a prática de tortura. Por quê? Coloquei um exemplo, né? Determinada pessoa coloca uma bomba relógio no aeroporto, tal ato é descoberto, porém o responsável pode por colocá-lo, não quer contar onde escondeu. Aí a pergunta é, pode torturar? Não. Porque em nenhuma situação excepcional é justificada para invocar a tortura. Tá? Então trouxe 2 exemplos aí para vocês. Lembre-se sempre que em nenhum caso o Brasil pode, né, as pessoas podem torturar como justificativa ali para evitar uma situação excepcional. Teoria do cenário da bomba relógio. Artigo 3º, pessoal. O artigo 3º vai falar que nenhum Estado parte procederá à expulsão, devolução ou extradição de uma pessoa para o outro Estado quando houver razões substanciais para crer que a mesma corre perigo de ali ser submetida à tortura. Se o Brasil está com uma pessoa no seu território e outro Estado pede, por exemplo, a devolução dessa pessoa para cumprir pena e o Brasil descobre que a pena que ela vai cumprir pode ser uma tortura, o Brasil não pode devolver esse indivíduo ao seu país de origem. Mesma coisa, o Brasil não pode extraditar com o objetivo que o indivíduo seja torturado, tá? Porque o Brasil assinou a Convenção contra a Tortura. Item 2. A fim de determinar a existência de tais razões, as autoridades competentes levarão em conta todas as considerações pertinentes, inclusive quando for o caso, da existência no Estado em questão de um quadro de violações sistemáticas, graves e maciças de direitos humanos. O que é isso aqui? Antes do Brasil falar, olha, não vou extraditar, não vou devolver, não vou expulsar a pessoa, né, o ser humano daqui do Brasil. Ele precisa verificar se aquele país que está pedindo a extradição, a devolução da pessoa, a expulsão, tem histórico de crimes de tortura. O Brasil precisa, então, através lá do Ministério das Relações Exteriores, verificar se aqueles países têm ali, por exemplo, pena de tortura, pratica tortura, e a gente sabe que tem países que fazem isso ainda, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, artigo 3º também é importante, principalmente porque o Estado parte precisa fazer uma análise sobre o contexto de penalidades daquele país no qual vai ser devolvido ou extraditado aquele indivíduo. Artigo 4º, né? Ainda falando da Convenção contra a Tortura. A Convenção contra a Tortura, no artigo 4º, vai falar que cada Estado parte assegurará que todos os atos de tortura sejam considerados crimes, segundo sua legislação penal. E aí a lei de tortura veio justamente no Brasil fazer isso, considerar como todos os atos sejam considerados crimes. Então, por exemplo, lá na lei de tortura, nós temos 4, salvo engano, 6 espécies de torturas diferentes. Tortura crime, tortura castigo, tortura discriminação, diversas espécies de tortura. Isso tudo resguardando o artigo 4º, item 1 da Convenção contra a Tortura. O mesmo aplicar-se-á tentativa de tortura e a todo ato de qualquer pessoa que constitua cumplicidade ou participação na tortura. Então, tanto o cúmplice daquele ato de tortura quanto o partícipe também respondem de acordo com a lei que veda a tortura. E cada Estado parte punirá esses crimes com penas adequadas que levem em conta a sua gravidade. A pena é de acordo com o ato praticado. A pena tem que ser proporcional ao mal causado. Então não adianta nada eu penalizar uma pessoa que fez a prática de uma tortura
com, por exemplo, prestação de serviço à comunidade. Não, a pena de tortura é algo grave, né? A prestação, por exemplo, o pagamento de uma pena de multa. Tem que ser uma pena mais grave. Também não pode ser algo tão grave, né? Por exemplo, matar a pessoa. É vedado. Então, o artigo 4º também pode aparecer na sua prova. O artigo 6º, passei do 4º para o 6º. O artigo 6º, ele vai falar o seguinte, que todo Estado parte em cujo território se encontra uma pessoa suspeita de ter cometido qualquer dos crimes mencionados no artigo 4º, tanto a tortura como a tentativa de tortura, e aí seja o partícipe ou a pessoa ali que a ajudou na prática do crime, se considerar, após o exame das informações de que dispõe, que as circunstâncias justifique, procederá o quê? A detenção da pessoa ou tomará outras medidas legais para assegurar sua presença. Então vai ser aplicada ali uma pena de detenção, como medida prévia. A detenção e outras medidas legais serão tomadas de acordo com a lei do Estado, mas vigorarão apenas pelo tempo necessário ao início do processo penal ou da extradição. Então, você vai deter, ou o Estado vai, através das suas autoridades judiciárias, vão deter aquela pessoa e instaurar um processo penal. Instaurar uma investigação para apurar se aquele fato realmente ocorreu. Então, a detenção é por tempo determinado. Porque o processo precisa, ninguém pode ser preso sem um devido processo legal. Ninguém pode ser culpado antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória. E para isso é necessário o quê? Um processo, um procedimento, um conjunto de atos que vão levar a um resultado final, a sentença. O Estado em questão procederá imediatamente a uma investigação preliminar dos fatos, entre a autoridade policial aqui para investigar. Então vai ser aberto o inquérito para apurar se aqueles fatos realmente ocorreram e são configurados como tortura. Então, a detenção é por tempo determinado e imediatamente a autoridade policial precisa instaurar uma investigação preliminar. Qualquer pessoa detida, de acordo com o parágrafo 1º, né, no caso da detenção, terá assegurado facilidades para comunicar-se imediatamente com o representante mais próximo do Estado, de que é nacional, ou se for apátrida, com o representante do Estado da residência habitual. Então é aquela coisa, levando para o nosso contexto aqui. Quando alguém, a autoridade policial, prende alguém, ela tem o direito de comunicar a sua prisão a determinadas pessoas. Aqui, na Convenção contra a Tortura no plano internacional, a mesma coisa. Se a pessoa é presa, né, detida, não é presa, é detida, o termo correto, é detida pela prática do crime de tortura, por violar a Convenção contra a Tortura, essa prisão precisa ser comunicada imediatamente ao representante mais próximo do Estado daquela pessoa. Ou se, por exemplo, a pessoa for uma apátrida, e aí o que é uma pessoa apátrida? É aquela pessoa que não tem uma nacionalidade certa. Para os apátridas, essa comunicação vai ser feita ao representante do Estado da residência no qual, naquele momento, ele está residindo. Então, se ele está residindo no Brasil, vai comunicar imediatamente à autoridade brasileira. Se ele está residindo no Paraguai, a autoridade paraguaia. Se ele está residindo, por exemplo, na Europa, em qualquer país da Europa, vai comunicar com a autoridade da Europa. Tá? Quando o Estado, em virtude desse artigo, houver detido uma pessoa, vai notificar imediatamente os Estados mencionados no artigo 5º, parágrafo 1, sobre tal detenção e sobre as circunstâncias que a justificam. Então, para dar ali aquelas informações. O Estado que proceder à investigação preliminar a que se refere o parágrafo 2º do presente artigo, comunicará sem demora seus resultados aos Estados antes mencionados e indicará se pretende exercer sua jurisdição, se pretende ali punir aquele indivíduo pela prática da tortura. Então aqui é mero procedimento, mera questão procedimental.
O artigo 10, pessoal, o artigo 10 também ele é muito importante, ele pode vir na sua prova e preste atenção nele. O artigo 10 vai falar que cada Estado parte assegurará que o ensino e a informação sobre a proibição da tortura sejam plenamente incorporados no treinamento do pessoal civil ou militar, encarregado da aplicação da lei, do pessoal médico, dos funcionários públicos e de quaisquer outras pessoas que possam praticar custódia. Então vocês terão um treinamento, né, na academia sobre essa questão da tortura. Interrogatório ou tratamento de qualquer pessoa submetida a qualquer forma de prisão, detenção ou reclusão. Esse curso é um curso, né, no curso de formação é de orientar para que os servidores públicos, os médicos que vão atender aí as pessoas, ou, por exemplo, o pessoal civil, da civil ou militar, não pratique tortura. Saiba como proceder em determinadas situações para evitar que a pessoa alegue que foi violado seus direitos humanos, seus direitos fundamentais através do ato de tortura. Então, o treinamento, a convenção está falando, olha, os Estados partes precisam treinar os responsáveis por prisões, por condução de pessoas, né, nesse atendimento de pessoas, para não configurarem tortura. Saber naquele momento da emoção, né, às vezes você vai prender alguém, você está muito nervoso pela prática do ato. E aí você quer matar a pessoa, mas você pode não. Primeiro que você vai responder por crime de tortura, segundo por homicídio. Você tem que conter o seu emocional. Primeira coisa, pessoal, para quem trabalha na segurança pública, o emocional conta muito, por isso do teste psicológico. No teste psicológico, só fazendo um adendo aqui, você vai ser levado ao estresse total. E é justamente por isso do teste psicológico. É para mostrar para o examinador, para mostrar, né, para a banca examinadora, que no momento de tensão, no momento ali de nervo, de raiva, você sabe se comportar, você consegue raciocinar sobre aquela prática daquele ato, seja qual for. E tem muitas pessoas que acabam sendo reprovadas no teste psicológico, e eu conheço pessoas que foram reprovadas no teste psicológico por causa que não conseguem controlar a sua emoção. E eu já começo falando o seguinte, o teste psicológico já começa no momento da preparação para o concurso público. Você tem que controlar a sua ansiedade. E aí eu recebo diversas mensagens, professor, eu estou muito ansiosa, professor, o edital ainda não saiu, professor, o edital saiu. O teste psicológico começa aí. É normal ficar ansioso? É. Mas você precisa tratar essa ansiedade. Voltando aqui para a convenção, quando a convenção fala, olha, os Estados partes precisam dar treinamento às pessoas que vão estar na linha de frente da segurança pública, é justamente para evitar que você cometa atos atentatórios à dignidade da pessoa humana. Então já comece a trabalhar isso aí dentro do seu psicológico, já comece a trabalhar isso dentro do seu íntimo aí, que você passará por questões conflituosas ali, tensões. Tá? E cada Estado parte incluirá a referida proibição nas normas ou instruções relativas aos deveres e funções de tais pessoas. Então, esse treinamento aqui é muito importante para você que está aí se preparando, que será aí um agente da segurança pública. Vai tomar conta aí dos nossos detentos, dos detentos do Estado. O artigo 14. Cada Estado parte assegurará em seu sistema jurídico à vítima de um ato de tortura o direito de reparação de um dano e a uma indenização justa e adequada, incluídos os meios necessários para a mais completa reabilitação possível. Então, aqui é o que a gente chama de responsabilidade objetiva do Estado. O Estado, por exemplo, brasileiro precisa, no caso de tortura, precisa ressarcir, precisa indenizar a vítima. E se a vítima morreu? Em caso de morte da vítima, como resultado de um ato de tortura, seus dependentes terão, então, direito a uma indenização.
Se a vítima morreu em decorrência, por exemplo, do ato de tortura, a família da vítima será indenizada. Agora, se a vítima foi torturada, sobreviveu, é a vítima que vai receber essa indenização. Agora, tome cuidado com a parte 2 do artigo. Porque a parte 2 fala assim, ó, o disposto no presente artigo não afetará qualquer direito à indenização que a vítima ou outra pessoa possa ter em decorrência das leis nacionais. Então, isso significa que se, por exemplo, você está... a vítima, né, tá aí, ajuizou uma ação de indenização contra o Estado, por exemplo, e vem depois de um tempo sofrer a prática de tortura, ela pode ajuizar uma ação de indenização. Professora, mas ela já está ajuizando uma ação de indenização contra o Estado, não tem importância, não tem problema. Por quê? Porque o artigo 14, item 2, fala que não afetará qualquer direito à indenização que a vítima possa ter em decorrência das leis nacionais. Então, se a vítima já está com o primeiro processo, ela pode ajuizar um segundo, um terceiro, um quarto. Um não vai impedir o outro. Não é meios para que impeça ali o direito à reparação integral de um dano causado. Seja um dano físico, um dano estético, um dano moral, um dano psicológico. O Estado precisa indenizar a vítima. Pelo menos tentar reparar. Há casos que dinheiro nenhum vai pagar a reparação daquele dano. Mas o Estado tenta reparar aquele dano. Esse é o artigo 14. O artigo 15 fala que cada Estado parte assegurará que nenhuma declaração que se demonstre ter sido prestado como resultado de tortura possa ser invocado como prova em qualquer processo, salvo contra uma pessoa acusada de tortura como prova de que a declaração foi prestada. Então aqui está falando, olha, a prática de tortura não pode ser invocada em outro processo, salvo contra uma pessoa acusada de tortura como prova. Então, a pessoa, por exemplo, está sendo condenada, está sendo processada em um processo que tem a ver ali com alguma coisa de direito penal, prática de um crime, se tiver correlação, ela pode levar a prova da tortura de um outro processo para esse que está sendo julgado. Fora isso, não pode não. É vedado, tá? Essa prática. E o artigo 16. Cada Estado parte se comprometerá a proibir, em qualquer território, sobre sua jurisdição, os atos que constituam tratamento ou penas cruéis. Então, a gente já trabalhou o conceito de tratamento de penas cruéis, desumanos ou degradantes. Desumanos ou degradantes que não constituam tortura. Então, veja a importância de se conhecer ali a diferença entre esses três termos. Tal como definido no artigo 1º, quando tais atos forem cometidos por funcionários públicos ou por pessoa no exercício das suas funções públicas. Então, tanto o ato de tratamento desumanos, degradantes ou desumanos podem ser praticados aí por funcionário público ou por pessoas que estão ali exercendo de forma temporária a função pública. É o artigo 16 está nos falando isso. Ou por sua instigação ou com consentimento ou aquiescência. Então, é mais ou menos aquela questão da aplicação da tortura, só que aqui agora é para as penas cruéis, desumanos ou degradantes. Aplicar-se-ão, em particular, as obrigações mencionadas no artigo 10, 11, 12 e 13, que é a obrigação de reparar o dano da indenização, com a substituição das referências à tortura por referências às outras formas de tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Então, aqui, esse artigo está invertendo. Onde você for ler tortura, você vai ler quando for tratamento de penas desumanas, degradantes ou cruéis, você aplica a essas terminologias. E os dispositivos da presente convenção não serão interpretados de maneira a restringir os dispositivos de qualquer outro instrumento internacional ou lei nacional que proíba os tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, ou que se refira à extradição ou expulsão. Então, o item 2 do artigo 16 está falando, olha, você não pode usar a Convenção contra a Tortura como desculpa para não aplicar as penas internas, as leis internas.
Então, eu não posso, a autoridade judiciária, a autoridade policial não pode aplicar, usar que a Convenção contra a Tortura fala de determinadas penas para não usar a lei brasileira, por exemplo. Então, esse artigo 16 é importante nesse contexto. E aí, a gente fecha, então, essa parte do artigo 16. Peguei aqui alguns pontos muito importantes que podem aparecer na sua prova. Lembre-se que a convenção ela tem outros artigos que no decorrer aí da sua preparação para o concurso público, nós vamos continuar estudando essas convenções. Então, pode ser que numa próxima aula eu venha trabalhar outros artigos que podem ter grande incidência na sua prova. Mas enquanto isso não ocorre, enquanto o seu edital não sai, né? A gente está aí na iminência de sair a qualquer momento o edital, mas enquanto ele não sai, não deixe de estudar a Convenção contra a Tortura. Vai lendo os artigos, vamos se familiarizando com eles e não deixe de fazer exercícios, não deixe de simular o dia da sua prova. Você já vai treinando aí o seu psicológico para esse grande dia, o dia da sua aprovação. Tá? Contem aí comigo, bons estudos e a gente se encontra muito em breve com mais dicas de direitos humanos. Até lá. Tchau, tchau.